Tem muitos pais que dizem que não têm tempo para os filhos, que estão sempre trabalhando, e alguns filhos que vivem dizendo que não têm tempo para os pais. Eu não sei como é que está na sua casa, se vocês passam mais tempo ali no celular, na internet, ou algumas vezes ao redor da mesa conversando. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o relacionamento com os pais. E o Minha Vez já está no ar. Fique com a gente. Olá, seja bem-vindo mais uma semana. Estamos aqui para conversar sobre as coisas mais importantes da vida. Um grande abraço para você que separa um tempo para fazer a sua vida ser melhor e crescer. E hoje estamos aqui com essa galera do IABC, alunos aqui do Colégio IABC, que fica aqui no coração do Brasil, entre Goiânia e Brasília, um lugar especial onde nós podemos ficar. Alguns acham que é bom que a gente fica longe dos pais, é isso mesmo? Aqui vocês moram, é um internato, é isso mesmo? Isso é bom ou não é? É bom ficar longe dos pais ou não? Como é que é isso, Rebeca? Às vezes é bom, a gente olha mais para a liberdade, né? Mas é difícil, a saudade bate. Meus pais estão lá em Manaus, eu estou com muita vontade de abraçar e ver eles, mas... Ai, é muito... Vocês brigam quando estão juntos e depois, a hora que está aqui... Deixa eu explicar um pouquinho. Você que está acompanhando a gente em casa, o IABC é um colégio interno, ou seja, os alunos moram aqui, muitos saem, como a Rebeca, lá de Manaus. E aqui, um lugar onde nós chamamos de regime de internato, é onde os alunos moram, estudam, vivem aqui. E se você quiser conhecer o que essa vida deles é aqui no IABC, basta entrar no site do IABC e você vai conhecer um pouquinho mais. Eu queria saber uma coisa de vocês. Mudou o relacionamento de vocês quando vocês eram crianças para agora que são adolescentes com os pais? Mudou ou é a mesma coisa, Nicole? Não, mudou bastante. Tem vários casos, né, de filhos que não se dão bem com os pais, mas quando eu vim para cá, mudou muito o relacionamento comigo, com Deus e com meus pais. Mas quando você fala mudou o quê? Antes era gostoso, tranquilo, agora é turbulento? Não, geralmente o pessoal pensa que é isso, que adolescente é tudo turbulento, isso tudo é isso Sim, mesmo? mas antes era um pouco turbulento, a gente meio que não tinha uma convivência... Na primeira infância era assim? Era difícil, bem difícil. Mas agora, nossa, mudou muito. Vir para o IABC ajudou alguma coisa no relacionamento em casa? Ajudou bastante. Olha aí, essa saudade, será que é isso que aumentou? Deve ser. Para a gente conversar sobre isso, Fernanda, você queria falar também? Acho que quando a gente vem para o colégio, principalmente vem para longe dos nossos pais, a gente percebe o quanto eles fazem falta, né? A gente valoriza, aprende a valorizar mais eles. E quando a gente vai para casa, matar a saudade, a gente vê o quanto eles são importantes e dá mais valor, né? Mais carinho. Interessante isso, viu? Para a gente conversar um pouco mais sobre esse universo do adolescente e o relacionamento com os pais, a gente convidou o Fernando Rochael. Fernando Rochael, que tem um mestrado em psicologia, vai poder conversar com a gente. É pai também, Fernando? Sou pai. Olá primeiro, né, Bruno? Olá, seja bem-vindo. Olá você também, que está aí em casa me vendo. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, aproveita para mandar um abraço para quem está em casa. Vocês falaram de pai, eu vou mandar um abraço pro meu pai. Meu pai, Oséias, minha mãe Zélia. Amo vocês. Um beijo também para Verônica e Rússia, também que são pai da minha esposa, que acabaram virando também da família, né? Um beijo para vocês também. Tem esse negócio de sogro e sogra? Beijo para meus tios também, que foram, de certa maneira, pais. Amigos que foram meus pais também, de certa maneira. Todo mundo é pai? Em algum momento, né? A gente tem muitos pais passando pela vida da gente, né? Você é pai também? Sou pai de uma menina de 3 anos, Maria Fernanda. Te amo, quando você crescer, de repente você vê essa gravação. A sua filha, ela tem vergonha de te abraçar? Tem nada, agora te dá abraço de 40 segundos. Ah, é? Você acha que o adolescente tem vergonha de abraçar os pais publicamente? Tem uns que tem, outros não. Outros não? Tem uns que tem, outros não. Tem adolescentes e adolescentes, né? O que vocês acham disso? Adolescente tem vergonha de abraçar os pais? Ou quando tem 3 anos não tem, depois que tem 13 tem? Como é que é, Rubens? Tipo, hoje em dia tem muito isso do adolescente não, e o adolescente. Fala de você, Rubens. Rubens, minha... Abraçar o pai em público. Quando seu pai vem chegando lá, cheio das gracinhas dele. Aí, tipo, meu pai, por exemplo, ele é muito ilustre, sabe? Ele é muito inesperado. Ele faz umas coisas... Ilustre, inesperado, explica isso, como é que é? Ele chega de surpresa, é? Sim, ele chega, tipo, de surpresa de um jeito que ninguém espera, sabe? Aí, eu tô aqui no IABC e tal, tô andando, aí de repente, seu pai tá aqui...
Meu pai tá aqui, ele veio te ver. Teu pai costuma fazer, que história é essa teu pai chegar escondido na escola? Tem um negócio desse aí, é? Tem. Quando eu morava em casa ainda, meu pai inventou de ir disfarçado pra escola lá pra me espiar. Pra dar uma olhadinha, pra ver o que eu tava fazendo. Você aprontava lá. muito, Rubens? Não, né? Por que será que na adolescência aumenta esse acanhamento, Coitado, ele essa tá vergonha? quase levantando e indo embora daqui. Pra que eu tava lá? Pois é, se fosse antigamente, seria bem pior. Mas como é hoje, eu já tô mais acostumado e ainda eu fico assim. E eu tô acostumado. Interessante isso, né? Mas, Fernando, por que será que na adolescência bate essa vergonha de abraçar os pais publicamente? Meu pai está me vigiando, vou me ver na escola. Por que você acha que acontece isso? Assim, tem pai que nem também quer abraçar também o filho, né? Tem esse lado, né? Tem pai que... Eu tenho muitos clientes que, assim, chegam para mim e falam assim, numa das sessões, falam, meu filho falou que me ama. Que legal, parabéns, que legal. Ele não costuma falar isso muito para você, não? Não, ele nunca disse para mim que me ama. Primeira vez. A pessoa tem 25 anos, está dizendo para o pai isso. Então, o filho tem 25 anos. Então, imagina, há quantos pais também não estão dizendo para os filhos que amam, abraçando, né? Então, de repente tem pais aí, filhos, me assistindo, adolescentes me assistindo também, que os pais também não abraçam. E aí, fica até sem graça. Já não abraçou na primeira infância, quando chega na adolescência. E aí tem uma historinha bacana, tem uma justificativa boa, porque eu estava trabalhando, eu não tinha tempo, não tinha isso, percebe? Então, assim, chega agora, de repente, na adolescência e cai a ficha que ele está perdendo o filho, porque o filho já não dá mais ideia. Enquanto o filho ficava com ele na infância, papai, brinca comigo, fica comigo, brinca de princesa, senta comigo, rola no chão. Ele não queria. Agora chega nesse momento, o filho está se afastando. Essa é a importância. Ele quer abraçar agora. Aí o filho, peraí, você nunca me abraçou, cara, sai, percebe? Então essa é a maior importância, quando o pai abraça na primeira infância, na adolescência o filho sente. É amigo, né? É amigo. Por mais que ele brinque assim, você percebe que ele fala que tem essa questão, dando risada. Ele não fala, nossa, meu pai. Ele não fala. Em nenhum momento, olha as microexpressões que ele fez aí. Em nenhum momento ele fechou a cara, ele fez isso com desgosto, ele abaixa a cabeça com um pouco de vergonha. E dá risada disso tudo, com alegria disso tudo, percebe? Então, assim, por mais que tenha um pouquinho de vergonha, mas tem alegria. E que se talvez não tivesse essas histórias para contar, não ia ser legal, de repente. Com certeza. Ele, de repente, prefere que tenha essas histórias engraçadas do que se não tivesse, percebe? Pois é, eu amo meu pai, um exemplo, por causa disso também. Isso fez eu amar mais ele. Ver ele como uma pessoa mais significativa para mim, não como um pai geralmente normal, mas sim como um pai diferente que significa muito para mim. Entende? Vocês acham assim, vocês como adolescentes, faz falta esse tempo de família? Como é que vocês acham? Vocês acham que hoje as famílias têm tido tempo para passar junto? Vocês acham que isso está fazendo falta? Como é que é, Nicole? Olha, eu tive, assim, meio turbulento, no caso, né? Eles viajavam muito, passavam muito tempo fora, e a gente meio que foi se distanciando. E aí não era aquela coisa tipo, vou brincar aqui. Não, pai, vem jogar bola comigo. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer trabalho. Trazia trabalho para casa. E aí perdia muito tempo. E isso acaba distanciando e enfraquecendo a amizade dos dois. Vocês acham que isso faz falta, então? Faz muita falta. E aí tem uma história por trás disso, do tipo, não, estou trabalhando. O pai acredita que a criança vai entender. E a ausência não tem justificativa. E será que afeta na mente da criança o conceito de trabalho, por exemplo? Ela já começou, meu pai está trabalhando, trabalho é bom? Porque... Eu vou falar com você, meu pai foi vendedor durante a vida inteira dele. Hoje eu preciso aprender a vender o meu trabalho. E eu estou trabalhando isso comigo. Porque, assim, o fato de ele se dar ausente minha vida inteira, na minha infância, o aspecto de vendas foi muito traumatizante para mim. Então, falar venda é ruim. Porque esse é ausência, conceito, então. É o sentimento, tá ligado? A cognição Ficou. Ficou, o sentimento. Não é racional isso, nem é claro. Isso fui descobrindo no processo de coaching comigo mesmo. Então, que venda me traz um sentimento de solidão, de tristeza, porque meu pai estava ausente, percebe? Então, aí eu tive que ressignificar isso dentro de mim. Então, hoje, você que é adolescente, sente falta disso, agora você tem consciência disso. Você agora pode tomar um papel diferente. Então, em vez de ficar agora reclamando das coisas que não aconteceram, você agora pode tomar uma postura diferente e você ir atrás. Porque enquanto eu estou reclamando e chorando as coisas que não aconteceram, eu fico no passado. E se o passado não for legal, eu fico num lugar que não é legal. Eu posso ir para um lugar diferente, que é para um lugar bem legal que eu quero ir. E para o lugar legal que eu quero ir, eu começo agora, lembra? Então, eu começando agora que eu quero ir para o lugar que eu quero ir, que é um lugar de carinho legal com meu pai, de amizade com meu pai, então eu busco, eu tenho vontade de voltar para casa. Então, o que eu faço? Eu vou abraçar meu pai.
eu vou buscar carinho do meu pai, eu vou dar atenção para o meu pai. Percebe? Por mais que ele não queira abraçar você, abraça o pai e fica ali. Pai, que é isso, filho? Abraça e fica. Fala, pai, eu te amo. Não fala nada, Não só fala fica nada, ali. Ou digo, pai, eu te amo muito. Pai, isso é muito importante para mim. Entregando apenas. Porque, de repente, o seu pai também não foi amado. A gente fica ali esperando que o pai faça alguma coisa quando a gente poderia fazer. Uma dica é essa, assim, dá uma olhadinha e falo para você também de casa. Vasculha a vida do seu pai passada. Como é que foi a criação dele com os pais dele, com a mãe dele? Será que a mãe dele deu carinho e afeto para ele? Será que o pai dele também deu carinho e afeto para ele? Será que o pai dele não fez a mesma coisa? Quando eu fui vasculhar a história do meu pai, eu percebi que meu pai viajava muito e o pai dele também viajava muito e não passava tempo com ele. Então, de certa maneira, ele conseguiu repetir apenas o que ele recebeu. E ele não sabia fazer diferente daquilo. Então, de repente, seu pai, sua mãe, não sabe fazer diferente disso, porque foi isso que ele recebeu. E você sabe que isso é tão profundo que eu estava aqui lembrando que eu passei a conhecer o meu pai. Alguns dos meus alunos aqui sabem que eu já mencionei isso para eles. Eu passei a conhecer meu pai quando eu conheci a história dele. Quando eu descobri que meu pai foi catador de papelão nas ruas de São Paulo, na sua adolescência, antes de se tornar um vendedor e vender livros de porta em porta e ainda conseguir manter 3 filhos na faculdade vendendo livros. Quando eu entendi a história do meu pai passou a ter significado para mim. Eu não sei se é o mesmo que acontece com vocês. Aconteceu com vocês de descobrirem algo inusitado da vida do pai de vocês, da mãe de vocês, e aí mudar a concepção que vocês tinham dos pais? Alguém aconteceu com algum de vocês aqui? Bom, meu pai com internato. Uhum. Sabe, histórias que ele estudou com o irmão mais novo no internato, histórias que eles aprontavam muito, se divertiam, histórias que marcaram ele. Uhum. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu quero isso também para mim. E aí, aqui tô eu, né? E aí, de repente, procura saber também o que motivo que seu pai veio para o internato. Será que também o pai dele não dava atenção para ele, por isso ele veio parar no internato? Será que esse é o motivo principal? Então, alguns têm esse conceito, alguns têm esse conceito e têm esse motivo, percebe? Então, de repente, a falta de atenção do pai dele, eu não sei, não conheço seu pai, nem sei o nome dele, mas, de repente, a falta de atenção, de repente, que ele recebeu do pai, ele simplesmente repetiu, porque ele não consegue fazer diferente. Então, ele, no fundo, ele está pensando, não, estou trabalhando para conseguir dinheiro, para sustentar minha filha. Vou sustentar e já fiz tudo. E já estou fazendo tudo, estou fazendo o máximo, um dia ela vai entender. E, na verdade, esse sentimento fica, né? Uhum. Só que hoje você já está grande o suficiente para olhar para trás e, de repente, ressignificar o seu pai, conhecendo a história dele e sabendo que, na verdade, o que ele recebeu, do que ele recebeu, ele está entregando para você tudo que ele pode entregar, porque foi isso que ele recebeu. Que legal. E é isso que transforma o relacionamento. Isso que transforma o relacionamento. E aí eu consigo perdoar o meu pai a partir disso. Exatamente, o perdão vem de conhecer. E a gente pode falar disso depois. Olha, gente, o assunto está muito gostoso, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o relacionamento com os pais. Aproveite, dá um abraço no papai e na mamãe, procura onde é que eles estão. Ah, não estão perto de vocês? Mande uma mensagem. Até lá, a gente volta. Estamos de volta, direto dos estúdios do Colégio IABC, para você, para o seu coração, conversando sobre esse assunto tão importante que tem que ver com o relacionamento com os nossos pais. Falar em relacionamento, tem um lugar muito bacana onde a gente se relaciona com as pessoas, né? A nossa rede social. Você já curtiu a nossa página? Assim como o pessoal da Angola, que tem curtido, tem acompanhado o nosso programa, tem comentado os programas, partilhado tudo. Olha, um grande abraço para vocês que têm acompanhado a gente aí da Angola. Inclusive, tem alguns angolanos aqui no colégio, tem ou não tem? Vocês são amigos deles, né? Fala nisso, até merece, viu? Até merece, viu, produção? Até merece um programa só com o pessoal da Angola. Aí sim, eu em vantagem. A gente estava conversando aqui, Fernando, sobre a questão de perdoar os pais. Isso é mais fácil na adolescência? É difícil? Isso é fácil em qualquer idade que a pessoa decide de perdoar. Uhum. Então, porque perdão é decisão, perdão não é vontade que dá. Perdão é uma coisa que eu tiro o peso de mim e jogo. Perdão não é para mim, não é para o outro não precisa nem merecer o perdão, eu perdoo para mim. Porque quando eu perdoo, eu não estou dizendo assim, ele não fez, ou continue fazendo. Eu estou simplesmente assim, eu entendo o que você fez, e eu te perdoo porque eu sei que se você soubesse o que você está fazendo comigo, você não faria. Se você tivesse condições de fazer diferente, se tivesse educação emocional diferente disso, se você tivesse recebido informações diferentes e uma criação diferente, talvez você não fizesse isso, então eu te perdoo.
Quando eu conheço o outro, entendo o outro, fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, eu entendo assim, puxa, ele fez isso comigo porque ele não sabia fazer diferente, de repente. Meu pai, por exemplo, a ausência do meu pai na minha infância, né, ele era vendedor, e quando eu perdoei o meu pai por isso, e eu sei que ele não fez por maldade isso, na verdade, ele fez achando que estava fazendo tudo certo, mas eu comecei, várias coisas aconteceram, eu perdoei meu irmão, e aí eu comecei a emagrecer, inclusive, me libertei da possibilidade. Eu tenho clientes meus que começam a ganhar mais dinheiro e ficam ricos depois que perdoam o pai, porque não precisam mais da aprovação do pai para ser top no trabalho dele. Não perdoar é como se fosse um peso, então. É um peso, é uma trava que fica aqui puxando você. Tranca tudo. A pessoa fica puxando você. Por isso que a palavra fala para a gente perdoar 70 vezes 7. Não é pelo outro, não é porque você é bonzinho, não, é porque você é inteligente. É até interessante que tem um texto lindo da Bíblia onde Deus fala, lá no Velho Testamento, eu perdoo por amor de mim. É, por amor de mim. Então, você perdoa por amor a você mesmo, percebe? Então, eu não quero ficar com essa carga em mim e ficar com raiva dessa pessoa. Então, às vezes a gente não perdoa, não, ele tem que saber que eu estou chateado. Tá, fica chateado aí. Então, angústia, rancor e raiva é um veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Eu tomo para o outro. Eu tomo o veneno da raiva, da angústia, do rancor, querendo que você morra, percebe? Então, mas eu que estou tomando, quem vai morrer? É interessante isso. E por falar esse negócio de ficar chateado, tem uma frase que rola aí no meio dos adolescentes, eu não sei se é verdade. Já rolou essa frase assim, meu pai e minha mãe, eles não me entendem. Vocês já falaram isso alguma vez na vida de vocês? Quem já falou? Que tipo de situação a gente acaba dizendo, meu pai ou minha mãe não me entendem? Quem quer falar? Nicolas? Às vezes é o momento que a gente está numa conversa, assim, às vezes a gente pode estar tranquilo conversando, daí a gente fala, não, mas eu queria isso, daí, mas o pai ou a mãe vem e retruca, não, mas isso seria o melhor para você, daí a gente, não, mas eu queria isso, não sei o quê, a gente começa a colocar o nosso ponto de vista, mas eles, acho que até com a intenção de proteger a gente, às vezes com essa intenção, eles acabam não ouvindo a gente, e a gente acaba se sentindo incompreendido, né, porque a gente aceita muitas vezes o que eles falam, só que a gente nem sabe o porquê. E aí, nessa sensação de que você tem dele não ouvir você, será que você escuta ele? E aí? Não, é quando eu paro de escutar ele. Aí são dois surdos conversando, né? Isso é interessante, né? Porque acaba acontecendo e a turma não percebe, né? Aí eu falo e não escuto meu filho, e meu filho fala e não me escuta também mais, então... É interessante isso. É interessante. Eu estou curioso com a Fernanda aqui, eu vou explicar Fala, por quê. Fernanda, eu sei que tem assim uma pequena diferença de idade lá na sua casa, né? Suas irmãs estudaram na minha época aqui no IABC, hoje eu tenho o privilégio de ser seu professor aqui, fui professor de uma outra irmã sua, e assim, rola essa questão da diferença de idade, aumenta ou interfere essa questão do meus pais não me entendem? Um pouco, porque minhas irmãs, elas já têm a vida delas, né? Já são casadas, uma já é casada, já tem trabalho, já tem a vida delas totalmente definida. Só que, às vezes, o meu pai, ele quer tomar, tipo, como se elas ainda fossem pequenas, ainda precisassem, ainda dependessem das decisões dele. Papai. E, às vezes, ele impõe alguma coisa, tipo, não, você vai fazer isso. E ela fala, não, não vou fazer assim. E às vezes, rola esse tipo de discussão, porque, às vezes, ele não entende que ela não precisa mais, não depende mais das decisões, de algumas decisões que ele toma. Contigo? Eu estou curioso para saber de você. Bom, comigo já muda um pouco, porque mesmo que eu não aceite, às vezes eu ainda dependo, né, das decisões dele, das decisões da minha mãe também, para mim. E às vezes tem esse tipo de discussão, porque, cara, é coisa simples às vezes, né? Tipo, filha, vai lavar a louça agora, já vou. Não, mas tem que ir agora. Não, mas eu vou. Tem que ser no momento. Tem que ser na hora que eles querem e eles não entendem. Que às vezes, que não, eu vou lavar, mas não é agora. Fernanda, é possível ver harmonia nisso tudo? Será que dá para a gente ajudar essas famílias a viverem em harmonia? Primeiro, assim, amor e escutar. A gente realmente, tem um ditadozinho meio bobinho, mas que a gente é feito com dois ouvidos, né, e uma boca. Quando a gente escuta mais o outro e tenta se colocar mais no outro, no lugar do outro, é quando a gente abraça mais. Então, para começar, abraça mais seu pai, abraça mais sua mãe. Não é abraçar assim, tapinha, não. É abraçar de ficar 40 segundos assim, abraça. Alguns chamam que é um abraço de quebra-osso. Não precisa apertar, não. Abraçar de acolher, assim, acolhe seu pai, ele acolhe abraçar você. E ficar, abraço de manhã mesmo. De manhã, fica. Olha mais no olho, para que possam se reconhecer mais. Há quanto tempo vocês não se olham no olho? Há quanto tempo você não olha no olho do seu pai, de sua mãe? E depois dá um abraço, diz que ama. O amor transforma tudo. Então,
quando se tem amor, eu escuto mais, quando se tem carinho, eu escuto mais, e quando eu escutar mais, eu posso entendê-lo mais. E até perceber assim, o que eu quero do meu pai? Eu quero que meu pai seja tranquilo comigo. O que faz meu pai ficar tranquilo? Toda vez que eu lavo a louça, ele fica tranquilo. Então, o que é mais caro para mim? O que é mais fácil? mais caro. Eu escutar ele ficar enchendo minha paciência aqui no meu ouvido, falando, tem esses pratos limpos rapidinho aqui. Pô, quando eu lavo, ele fica tranquilo, me beija, faz tudo que eu quero, me dá dinheiro, me faz tudo para mim. Percebe? Poxa vida, não é muito mais legal lavar essa roupa rapidinho aqui, essa louça lá rapidinho e ter isso? Então, quando eu penso isso, eu jogo fora aquele orgulhozinho de ele não vai mandar em mim porque ele não sabe o que eu penso. Ele não entende, porque na verdade o seu pai é de outra época. Quando seu pai nasceu, o seu pai era adolescente, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha internet. Embora todos eles estão cheios disso, né? Hoje não, mas percebe? Mas foram criados em outra situação, tem outras perspectivas. Eles também têm visões que você não tem, sinceramente, você sabe disso, que ele tem visões que você não tem. Agora, quando cria, qual que é a grande questão, pastor? Quando se cria o ranço, a raivinha, pronto, acabou tudo. Então, o que resolve? Amor. Amor resolve tudo. Então, eu tenho clientes meus, inclusive pré-vestibulandos que fizeram coach comigo para a questão de vestibular. Quando resolveram a questão do pai, entenderam assim, poxa vida, dessa vez eu pedi para meu pai escolher filme. É importante eu escolher o filme dessa noite? Não, meu pai escolhendo, ele vai ficar feliz comigo. Porque o que acaba o adolescente criando? Uma sensação no pai de que ele só vai contra. Isso pode ser um gancho para poder se tornar uma amizade gostosa e verdadeira. Exatamente. Eu penso assim, o que eu posso ceder para o meu pai que não vai fazer diferença nenhuma para mim? O que eu posso falar que ele está certo para coisas que não fazem diferença nenhuma para mim? Se ele falar que um time é o melhor, beleza. Para que eu vou falar com ele que é pior? Se ele falar que o melhor do que essa vasilha fique aqui, que diferença faz para mim se a vasilha ficar aqui ou aqui? Tá certo, nossa, tem razão, pai, a vasilha é aqui mesmo. Quando eu começo a dar uma sequência de motivos para o meu pai, puxa, meu filho concorda comigo. Aí vai meu dando... filho me dá razão em motivos. Quando eu dizer alguma coisa que eu não concordo, puxa, ele me deu tantos motivos que ele dá razão para mim, ele não está sendo contra mim simplesmente de graça, percebe? Vai dando então é uma questão de inteligência, e isso é inteligência emocional. Eu controlo o meu impulso, né? Eu planejo, eu entendo o que é valoroso para o meu pai e que não vai ser tanta importância para mim. E aí eu começo literalmente, a trabalhar dessa forma. Peraí, o que é importante para o meu pai e não é importante para mim? Vou concordar com ele. E você sabe que isso é tão interessante que a família acaba sendo assim, ela acaba moldando a nossa própria sociedade, né? A sociedade vai sendo o reflexo daquilo que as muitas famílias vão sendo. Como você enxerga isso, Fernando? Olha, a família é o centro de tudo, é o núcleo de tudo, né? Então, quando você consegue fazer isso com seu pai, você consegue fazer isso com seu chefe e subir. Afeta a sua carreira, afeta a sua carreira. Todos, a escola. Quando você perdoa o seu pai e não exige mais dele o que ele não consegue te dar, inclusive dos seus líderes, dos seus clientes, você já também não pede isso tanto assim mais. Você não exige deles a declarar. Por exemplo, há pessoas que ficavam esperando que o pai reconhecesse. Quando chegava no mercado, clientes meus, quando chega no mercado, ele não consegue ser reconhecido porque o pai não reconhece. Olha aí. Quando ele percebe assim, meu pai nunca vai reconhecer porque ele não consegue, ele não sabe reconhecer essas questões que eu faço. Perdoa o pai, agora eu consigo ser reconhecido no mercado, começo a trabalhar melhor, fazer mais dinheiro, ficar mais rico, melhor profissionalmente, ter mais sucesso. Que legal. Impressionante isso. Fernando, como é gostoso conversar com quem gosta de família, viu? Chegou o momento de você deixar um recado para os adolescentes que estão em casa e para a família deles. Vou deixar um que recado tal? especial. Deixa esse recado especial para eles. Agora minha conversa é só com você. Como é que está o relacionamento com seus pais? Eu sei, talvez ele não entenda você tão bem, sua mãe não entenda você tão bem. Mas você está entendendo ele? Está pensando na época que ele nasceu, como é que ele cresceu? Quais são os sentimentos que ele tem? Como é que foi a criação dele? Você entende que ele te ama e que quer o melhor para você? Talvez ele não consiga representar isso para você direito, porque ele também não aprendeu isso. Sabe uma coisa bacana de acontecer? Perdoar seu pai, perdoar sua mãe e de repente ensiná-los a amar. Com abraço, com carinho, com amor, com perdão. Sabe? Aprenda a elogiar seus pais, a dizer as coisas com carinho para eles, inclusive as coisas que você nem gosta tanto que eles façam, diga com carinho, com amor. Se precisar de ajuda, pode falar comigo no meu site, na minha fanpage, e a gente conversa, a gente troca ideia e a gente fala da vida. Um abraço grande e até mais. É isso aí. O nosso desejo é que você aproveite o máximo possível a companhia das pessoas que tanto te amam, que são seus pais. Fernando, ora pra gente, por favor.
Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos faz. Obrigado pelos pais que o Senhor nos deu. Obrigado por pessoas também que representam os nossos pais. E não, de repente não são nossos pais naturais, mas estão no lugar deles e cuidam da gente. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de tê-los. E peço a Ti que nos dê sabedoria, discernimento e, acima de tudo, amor para esses relacionamentos, para que nós possamos perdoá-los quando precisar de perdão, dar carinho sempre que pudermos dar carinho, abraço, e que nosso coração esteja aberto para um relacionamento grande e maravilhoso com eles. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. É isso aí, a gente se vê na semana que vem. Até lá, abraço. O Senhor dá-nos a direção, seguro estou em tuas mãos. Vem, Senhor, vem habitar em nós. Senhor, contigo não temerei, tu és a vida, és meu rei. Vem, Espírito Santo.